Já passou das 2 da manhã e o sono simplesmente não vem. Você se vira de um lado para o outro, tentando encontrar alguma paz, mas tudo que encontra é um coração acelerado, uma mente agitada. A casa está em silêncio, o mundo parece dormir em paz, menos você. E aí vem o pensamento cruel. Por que isso está acontecendo comigo? Por que só eu não consigo descansar? Essa angústia silenciosa, esse nó no peito, essa sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Você sente como se estivesse afundando, sem ninguém para te puxar de volta. Mas respira fundo, fica aqui comigo, porque esse vídeo pode ser exatamente a resposta que você orou para receber hoje. Sim, Deus ainda fala nas madrugadas. Se você já acordou ansioso, sem forças e em silêncio, assista até o final, porque hoje você vai descobrir que a ansiedade não precisa mais ser sua prisão. Às vezes, achamos que preocupar-se é parte de ser humano. Mas e se eu te dissesse que a preocupação não é um dever, é um peso que você não precisa carregar? Jesus falou sobre isso. Ele sabia que teríamos dias difíceis, noites sem sono e batalhas internas. E é por isso que ele repetiu algo mais de 300 vezes nas Escrituras. Não temas, não se preocupe, não ande ansioso. Não como uma cobrança, mas como um convite para descansar. Você já se perguntou por que Deus insiste tanto nisso? Talvez porque ele sabia que o medo seria uma das maiores prisões da alma e que a ansiedade roubaria aquilo que ele mais deseja te dar: paz. A ansiedade muitas vezes nasce de uma simples sensação, a de não ter controle. Você sente que está perdendo o domínio da sua vida. As contas não fecham, os relacionamentos se desgastam, o futuro parece um grande ponto de interrogação. E nesse caos, a sua mente começa a gritar: e se nada der certo? E se eu não conseguir? E se eu estiver sozinho nessa batalha? Mas aqui vai uma verdade que pode mudar tudo. Você não foi criado para carregar o mundo nas costas. Você não é Deus. E sabe por quê? Porque você tem um Deus, um Pai que te ama, que te sustenta e que nunca te deixou, mesmo quando você pensou que estava sozinho. Jesus disse: olhem para os pássaros, eles não plantam, nem colhem, e mesmo assim o Pai Celestial os alimenta. Você vale mais do que todos eles. Então me responde: se Deus cuida até dos lírios do campo, por que Ele não cuidaria de você? Se Ele está atento aos detalhes da criação, será que Ele não vê suas lágrimas escondidas no travesseiro? Ansiedade é o resultado de uma alma tentando controlar o que só Deus pode governar. E enquanto você tentar resolver tudo com a sua força, você vai continuar se sentindo cansado. A paz começa quando você entrega. Quando você ora, e não apenas como uma obrigação, mas como uma rendição. Senhor, está pesado demais para mim. Me ajuda. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um campo de guerra silencioso dentro da sua mente. Você sorri para fora, mas por dentro está aos pedaços. As pessoas olham e dizem: você é forte, mas mal sabem elas quantas vezes você quis simplesmente desaparecer. Quantas noites você deitou e pensou: Deus, será que o Senhor me esqueceu? Por que eu me sinto tão fraco, tão cansado, tão sozinho? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, preste atenção. A sua fraqueza não é sinal de abandono, é terreno fértil para Deus agir com poder. Foi no Getsêmani que Jesus suou gotas de sangue. Foi ali que ele sentiu o peso da dor e da ansiedade. E mesmo assim ele disse: seja feita a tua vontade. Isso não é fraqueza, isso é confiança. Ansiedade não é falta de fé. Ansiedade é a alma pedindo socorro. E Deus escuta esse clamor. Mesmo quando você não tem forças para orar em voz alta. Mesmo quando tudo o que você consegue fazer é chorar. Lembre-se, o medo paralisa, mas a fé movimenta. Deus está te chamando para descansar nele. Não é sobre entender tudo, é sobre confiar, mesmo no escuro. Deus nunca prometeu que você não enfrentaria tempestades, mas Ele prometeu que estaria com você dentro do barco. Mesmo quando o vento sopra forte, mesmo quando tudo parece desmoronar, Ele continua ali, no controle. Você não precisa saber o final da história, só precisa saber quem está escrevendo. E o autor da sua vida não erra capítulos. Jesus disse: olhem os pássaros do céu, eles não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, mas o Pai Celestial cuida de cada um deles. Agora pense, se Ele cuida de um passarinho, você realmente acha que Ele vai esquecer de você? Você tem valor, valor de cruz. Deus não enviou seu filho para morrer por algo sem importância. Ele morreu por você, porque você importa. E mais do que isso, Ele quer cuidar de você, mas você precisa permitir. Pare de carregar sozinho o que só Deus pode sustentar. Ansiedade é quando a gente tenta controlar o que só Ele pode resolver. Libere o controle, solte o peso. A cada vez que você tenta resolver tudo com as próprias mãos, você afasta a paz que Deus quer te dar. E essa paz, ela não vem do mundo. Ela excede todo entendimento. A verdade é que você não foi criado para viver em constante aflição. Deus não te formou para andar sobrecarregado, com a alma sufocada pelo medo. Ele te criou para viver com propósito, com leveza e confiança. A ansiedade pode bater a porta, mas é a fé que você escolhe abrir, porque quando a
fé entra, o medo sai. Você não precisa entender tudo, não precisa ter todas as respostas. Só precisa confiar e dizer com fé: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Ele te salvou, Ele vai te sustentar. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é fiel, mesmo quando você não sente, mesmo quando você duvida. Ele continua fiel. Então, da próxima vez que a ansiedade quiser dominar seu peito, feche os olhos, respire fundo e diga: Deus está comigo, eu não estou sozinho. Se esse vídeo falou com você e você sente que precisa de mais direção, paz e fé no seu dia a dia, clique no link da descrição. Eu preparei um e-book com reflexões espirituais profundas para te ajudar a enfrentar dias difíceis com mais força interior e confiança em Deus. Baixe agora, comece sua jornada de transformação e lembre-se, você não está sozinho. Deus caminha com você.